Talvez achemos que seja mais difícil amar ao Senhor acima de tudo, diante dos apelos do mundo. Como amar a esse Deus incondicionalmente diante de tantas coisas que nós temos para viver no mundo, e que às vezes são coisas que nos agradam, que são coisas boas, e que nós temos muitas vezes que abrir mão para fazer a vontade do Senhor. Mas eu acho realmente, por mais difícil que seja ficar abrindo mão da sua própria vontade, eu acho mais fácil amar ao Senhor incondicionalmente do que viver o amor ao próximo como a nós mesmos. Olá, Pastor Ricardo na área. Graça, paz e alegria. Os fariseus, quando souberam que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se todos. E um deles, doutor da lei, para o experimentar, interrogou-o, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Retomamos o mesmo texto original da mensagem Ame ao Senhor. As duas partes tiveram esse mesmo texto completo que foi lido no começo desta mensagem como motivação. E como lá, naquela mensagem, eu quero dar ênfase em um versículo específico, o versículo 39 dessa vez, que diz assim: E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está aí algo difícil de ser vivido. Talvez achemos que seja mais difícil amar ao Senhor acima de tudo, diante dos apelos do mundo. Como amar a esse Deus incondicionalmente diante de tantas coisas que nós temos para viver no mundo, e que às vezes são coisas que nos agradam, que são coisas boas, e que nós temos muitas vezes que abrir mão para fazer a vontade do Senhor. Mas eu acho realmente, por mais difícil que seja ficar abrindo mão da sua própria vontade, eu acho mais fácil amar ao Senhor incondicionalmente do que viver o amor ao próximo como a nós mesmos. Por quê? Porque para amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos, nós precisamos nos amar. Nós vamos amar ao próximo, diz o texto, como nós amamos a nós mesmos. Alguns não entendem essa realidade, acham que é egoísmo isso. Mas para que nós possamos realmente amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos, nós que somos diferentes, precisamos entender esse ponto de partida, que é importante sim ter amor próprio, por assim dizer, que nós precisamos amar a nós mesmos, confiar no Senhor de tal forma que queiramos que o outro tenha as mesmas coisas, tenha as mesmas experiências, tenha suas experiências com o Senhor, mas que tenha o mesmo relacionamento que nós temos com o Senhor, tenha a mesma liberdade que nós temos com o Senhor. Se nós não nos amamos, como é que nós vamos amar o nosso próximo? Devemos amar ao nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Se nós não nos respeitamos, nós não nos amamos, não buscamos o respeito, não nos fazemos respeitar, como é que nós vamos fazer tudo isso? Como é que nós vamos amar ao próximo e dedicar a ele tudo isso? Será da mesma forma que nós fizemos para nós mesmos, que nós vamos fazer para o nosso próximo. E se nós não nos respeitamos, não nos damos o respeito, nós não nos amamos de fato, não temos como demonstrar isso ao outro. Nós devemos amar ao próximo como amamos a nós mesmos. Talvez até nos amemos, até queiramos respeito, até busquemos por isso. Nos apresentamos de tal forma que o outro respeite então as nossas posições. Vemos o nosso lado, e esse ponto resolve a questão do amor próprio que eu falei, por assim dizer. A grande questão a partir disso é que muitas vezes nós só vemos o nosso lado. Aí entra na questão do egoísmo. Queremos que o outro nos respeite, mas nós não respeitamos o outro. Queremos ficar chateados, tristes em determinado dia, porque nós não estamos muito bem, mas quando o outro está na mesma situação, nós não aceitamos, até achamos errado, queremos dizer que tem que ser diferente, onde já se viu, nós não aceitamos que o outro tenha a mesma coisa que nós tivemos. Queremos que incondicionalmente a nossa posição seja atendida, e isso é bom, porque mostra que temos amor próprio. E essa é a base para apresentarmos ao outro o amor. O problema é que a nossa posição não pode estar calcada naquilo que nós gostamos mais, naquilo que nós preferimos. Tem que estar calcada na verdade, tem que estar solidificada na verdade. A verdade nos liberta da nossa própria vontade. A verdade nos liberta da nossa própria opinião. Nós temos que deixar de lado aquilo que nós preferimos ou gostamos ou achamos que é melhor,
pela verdade que realmente liberta. Nós não podemos transformar qualquer coisa em verdade. A verdade que liberta é aquela que vem realmente do Senhor, aquela que tem o fundamento nos fatos reais, e não daqueles que nós imaginamos ou que nós montamos. A nossa opinião, ela tem que ser deixada de lado pela vontade do Senhor, tem que ser deixada de lado pela vontade do Senhor. Da mesma forma, o nosso próximo, ele vai deixar de lado a opinião dele pela vontade do Senhor. E assim nós caminhamos na direção do Senhor. Agora, quando nós só ficamos querendo disputar posições, opiniões, e até mesmo muitas vezes fugindo do que é verdade de fato, não tem como conciliar tudo isso. Não tem como juntar tudo isso debaixo do mesmo cristianismo, da mesma fé. Nós queremos para nós, mas não damos atenção ao que o outro quer. Isso de fato é egoísmo. Quando nós queremos, está certo e acabou. Mas quando o outro quer, aí, mesmo que tenha analogia com o que nós vivemos antes, com o que nós fizemos antes, e esperamos que o outro entendesse, aí nós queremos dizer, não, mas é diferente, o nosso ponto de vista tem que ser respeitado, e o outro, não. Isso é completamente errado. Nós queremos o pão para nós. Nós temos fome e nós queremos comer o pão. Ponto. Mas nós também temos que estar prontos a dividir esse pão com o próximo. Nós não podemos querer só para nós. A verdade que liberta, a verdadeira opinião, aquela que parte do Senhor e parte dos fatos verdadeiros, não nos divide, não nos separa, nos une na verdade que vem do Senhor. Ame ao Senhor, ame ao seu próximo, como se ele fosse você. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.